Seja bem-vindo à Nova Jerusalém Ilha. Sinta-se à vontade para adorar a Deus conosco. Antes do nosso culto começar, nos conheça um pouco mais. A Nova Jerusalém tem como missão levar o amor de Deus a toda criatura. Juntos queremos promover a grande comissão que o Senhor nos deixou, fazer discípulos em todas as nações, dedicando-se às vidas através do evangelismo estratégico. A nossa visão é ser uma igreja que reflete a imagem de Jesus, levando amor e servindo como Jesus nos ensinou, acolhendo a todas as pessoas. Buscamos forjar os nossos valores baseados no caráter de Cristo. Amor, santidade, unidade, consagração, discipulado, esses são os nossos valores. Queremos ser referência dentro e fora da igreja, assim como Jesus nos ensinou. Essa é a Nova Jerusalém Ilha. Seja bem-vindo! Olá, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica da Nova Jerusalém. Você que está sempre nos acompanhando, seja bem-vindo a mais uma aula. Você que chegou pela primeira vez, muito obrigado pela sua audiência hoje, pela sua participação. Lembre-se de nos seguir nas redes sociais, curta, ative o sininho para você receber notificação de cada vídeo novo. E já compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, amém? Divulga essa mensagem para que ela possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado você que não faz parte da Nova Jerusalém também, está nos visitando hoje. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, já separa aí o seu caderninho, sua caneta, seu lápis para fazer as suas anotações, que hoje o tema está maravilhoso. E antes de entrarmos de fato na aula, eu quero apresentar quem está conosco hoje. Aqui do meu lado esquerdo nós temos o Rodolfo. Rodolfo, seja bem-vindo a mais uma aula. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. A paz do Senhor para você que está aí em casa, está no sofá nos assistindo. E como disse o Vitor, prepara aí seu caderno, anote, tire suas dúvidas. Com certeza iremos construir alguma coisa muito significativa, espiritualmente falando e para o nosso dia a dia. Amém. Está conosco também hoje a irmã Martinha de la Torre. Marta de la Torre, que carinhosamente nós chamamos de Martinha. Seja bem-vinda. A paz do Senhor, você que está aí do outro lado assistindo, tenho certeza que esse tema vai mexer com você. Amém. E para a gente continuar, antes da gente entrar de fato na aula, eu quero pedir para Martinha poder estar orando. Você em casa, feche seus olhos, esteja orando também com a sua família, para que o Espírito Santo esteja conosco, nos ajudando nesse momento, abrindo nossa mente, o nosso coração, para receber e entender tudo o que será falado durante esse estudo. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós te convidamos, Pai, está aqui, Senhor, nessa mesa, nesse momento agora conosco. Espírito Santo de Deus, nos enche, Pai, eu, o Vitor, o Rodolfo, nos enche, ó Pai querido, de sabedoria, Pai. E que o Senhor possa estar tocando em quem está vendo esse vídeo, Senhor. Abençoando este momento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, queridos, hoje nós vamos estar falando sobre uma passagem que é descrita em 3 dos evangelhos. E nós vamos falar sobre a tentação de Jesus. Uma passagem muito conhecida, mas nós vamos estar aqui lembrando e pegando alguns pontos importantes para que a gente possa fazer essa aplicação no nosso dia a dia, amém? Então nós vamos ler em Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 1, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse:
Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Amém? É uma passagem muito conhecida, mas existem alguns detalhes, algumas aplicações diárias que a gente acaba deixando passar. E primeiro eu quero dar a oportunidade à dama da mesa, que é interessante saber que foi o Espírito que conduziu Jesus a essa tentação ao diabo, né? Sim, em Marcos ele usa uma palavra que e logo o Espírito o impeliu. Impeliu quer dizer empurrado, impulsionado. Então está claro que ele foi empurrado, impulsionado, um ato forte para ele estar ali no deserto. Foi a vontade de Deus. Sim, e é interessante a gente entender isso, porque existem alguns momentos na nossa vida que a gente acha que alguma determinada situação está acontecendo, que é uma investida do inimigo. De certa forma mas isso pode ser uma aprovação de Deus na nossa vida, né? Não tem como. É clichê falar, mas não tem como o cristão não passar pelo deserto. O deserto não é lugar para você ser desaprovado. É lugar para você ser tentado e aprovado. Então, temos que passar pelo deserto. Curioso tudo que aconteceu na vida de Jesus após o deserto foi excepcional. Ele sai do deserto como? Como um derrotado? Para baixo? Não. Ele sai do deserto expulsando demônios e curando os enfermos. Isso, e é interessante, Rodolfo, a gente ver aqui as passagens que falam sobre a tentação de Jesus. Elas estão em Mateus no capítulo 4, como nós lemos agora, do versículo 1 ao versículo 11. Elas estão descritas em Marcos, no capítulo 1, versículo 12 e 13, e também em Lucas, no capítulo 4, do versículo 1 ao 13. São as três passagens que falam dessa tentação de Jesus. E existem semelhanças e existem algumas particularidades, né, na observação de cada escritor ali, né? Sim. Então, Vitor, quanto às particularidades, né, Marcos, como a Martinha falou, tem a sua particularidade, em Lucas também. E assim, logo no versículo 2, diz assim: durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Ou seja, durante os 40 dias Jesus estava sendo tentado. Em Mateus fala que ele estava 40 dias jejuando e depois foi tentado. Mas aqui ele não estava lá simplesmente, a gente imagina que ele estava jejuando e depois foi tentado. Não, ele estava 40 dias sendo tentado. Diversas tentações, não sabemos qual porque não relata na Bíblia. Mas ele estava ali sofrendo. E por último foi o ápice, né, que aí chega aquelas três situações que são ditas não só em Mateus, mas em Lucas também. Mas ele estava ali sendo tentado durante aquele tempo todo. E é assim na nossa vida. A gente é tentado às vezes. A gente está na igreja, a gente está orando, a gente está jejuando, a gente está em campanha, está indo para o jardim de oração, enfim, ele está sendo tentado. E aí a gente acaba ali, está super fortalecido, fiz a campanha de 7 semanas, estou fortalecido, e vem a tentação. E assim é a nossa vida. A gente é tentado, a gente é provado. Como a Marta disse, a gente está sendo testado, né? E pegando lá no final, no versículo 13, no final da passagem, diz justamente que assim, tendo o diabo acabado de toda sorte de tentações, retirou-se dele até a ocasião oportuna.
Ou seja, ele vai voltar, vai tentar de novo. E é assim na nossa vida. A gente vai estar na igreja, a gente está sendo tentado. Vão ter horas de bonança, vão ter horas maravilhosas que a gente vai estar bem, mas outros momentos de tentação vão vir, outras provações virão. É assim na nossa vida, é assim a nossa caminhada. Exatamente. E daqui a pouco a gente vai falar desse momento oportuno. A gente vai lembrar aqui esse momento oportuno que Satanás tentou novamente Jesus. E a gente vê, quando a gente lê os evangelhos, a gente analisa e vê que a todo momento existia ali um apontamento a alguma coisa para tentar Jesus no propósito que ele veio exercer. Os escribas, os fariseus ficavam o tempo todo. A gente lembra muito da mulher adúltera. Ele vem e traz uma lei, aquele povo traz uma lei. E aí, Jesus, o que você vai fazer? Então, o tempo todo, em momentos oportunos, Satanás vinha para poder tentar Jesus de alguma forma, para colocar Jesus à prova. E o que é descrito aqui no Evangelho de Mateus, em Marcos e Lucas, especificamente, foi uma tentação, foi um momento que ele ficou enfatizado, que após esse período, como Martinha bem disse, foi onde começou de fato o ministério de Jesus, né? Então, não começou o ministério, mas exatamente o que vocês dois estão falando, não acabou. Ele não parou de ser tentado. Na minha versão, fala assim: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Como o Vitor falou, depois disso o que aconteceu? Veio os fariseus. Depois disso, cada cidade que ele colocava o pé tinha uma pessoa possessa. Isso não é para ser visto só de uma forma de que, ele está endemoniado, Jesus foi lá tirar. Não, os demônios não se aguentavam e queriam de alguma forma fazer algo contra ele. Então veio os demônios, veio os fariseus. Então assim, não acabou, não parou. Como é a nossa vida? Não tem fim. Até o dia de morrermos, irmos para a glória, isso não acaba. Por isso que a Bíblia diz que o crente ele tem que ser como? Ele tem que vigiar e orar. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. A gente não pode, em momento nenhum, abaixar a guarda. A gente não pode, em momento nenhum, achar que nossa vida vai ser tranquila em algum momento. É por isso que eu refuto muito essa teoria dos supercrentes, triunfalistas, que tudo é maravilhoso, que nós só vamos viver em palácios. Existem momentos na nossa vida que realmente são desertos, mas não é por pecado, não é por nada disso, não é porque você errou, não. É porque faz parte de um processo para que a gente venha melhorar, evoluir, crescer. É assim que a gente aprende na vida, né? A gente passa por situações para poder crescer. Porque se for tudo mil maravilhas, é como a gente vê aí essa nova geração, como o pessoal fala, mimados, a gente chama, numa brincadeira de geração Nutella, né? Então a gente vê jovens com 20 anos não sabem fazer nada, não sabem pegar um ônibus, não sabem desenrolar nada, porque está acostumado a sempre ter tudo na mão. E com Jesus não é assim. A palavra diz que o reino de Deus é tomado por esforço, então isso tudo faz parte de um processo, né? Mas continuando, a gente precisa discorrer até o fim com essa aula, e a gente sabe que o nosso tempo aqui é rápido. A gente tem que estar ligado aqui, porque senão o tempo vai e a gente não propõe tudo aquilo que a gente precisa. A primeira coisa que é relatado nessa tentação que o diabo faz é tocar num ponto que Jesus está mais vulnerável naquele momento. Jesus está na terra como um homem. E como homem, depois de 40 dias, não foi um jejum de 40 minutos, nem de 4 horas, e nem era um jejum intermitente. Um jejum total de 40 dias. Teve fome. Então a primeira tentação de Satanás com ele foi, dentro dessa área humana, a fome. Então Satanás vai dizer: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E a resposta de Jesus foi através da palavra também. Como a gente pode analisar isso de uma forma na nossa aplicação diária, para quem está nos assistindo, Rodolfo? É sempre assim? Satanás
ele pega uma fraqueza qualquer ou ele vai especificamente no momento de aflição do povo? Então, eu acredito, no meu entender, na nossa vida também é assim. A gente é mais tentado nos momentos de fraqueza, né? O diabo aproveita, porque assim, é até lógico, né? Nesse nosso combate, nesse nosso embate todo o tempo todo com o inimigo, ele vai tentar, vai aproveitar o momento de fraqueza para poder nos tentar. E quando a gente está bem, e assim, aqui como Jesus, se ele não tivesse com fome, de que valor teria a tentação? No momento de fraqueza e na nossa maior fraqueza também, né? Sim, então, a maior fraqueza de Jesus naquele momento era fome, talvez, porque ele estava 40 dias jejuando. E assim é na nossa vida. Às vezes a nossa fraqueza, a nossa maior fraqueza, aquele ponto fraco, e aí assim, trazendo para os nossos dias, eu falo muito, às vezes isso, assim, comentando com amigos, e a questão de ser cristão, e tem gente que às vezes é tentado. Eu vou dar o exemplo meu, nunca tive qualquer problema com bebida alcoólica, nunca gostei. Então é uma área que, assim, provavelmente eu não vou ser tentado nessa área, mas eu posso ser tentado em outra área. E é assim na nossa vida. Então, às vezes, aquela pessoa que ela tem um ponto fraco, seja bebida, seja, de repente, o lado sexual, né? Pessoa então que é ela muito explosiva, vai ter aquele vizinho chato. Com certeza, porque vai ser o ponto fraco dela. Então, você que está em casa, a gente tem que se fortalecer justamente nesses pontos fracos. Porque, de repente, se seu problema não é financeiro, o diabo não vai te tentar nas finanças. Se você é desapegado com a parte material, ele não vai te tentar nas finanças, mas ele vai te tentar em outra área. E é assim na nossa vida o tempo todo. Nós somos tentados nas nossas fraquezas, nas nossas piores fraquezas. Porque é ali que o inimigo vê a oportunidade de tentar te enfraquecer e minar outras áreas. É a brecha que a gente dá. Exatamente. É o clichê, né? Se coloque na brecha, não fique dando bobeira para o diabo te dar uma rasteira. E Martinha, em outras palavras, o que Satanás estava dizendo ali também com Jesus era algo do tipo: como pode um filho de Deus ter fome? Acontece isso nos dias de hoje. A gente vê muita gente falando assim: eu sou teu filho, Jesus, eu não posso passar por isso porque eu sou teu servo. E a gente vê Jesus passando pela mesma situação. É como se Satanás fosse assim: como é que pode você que é filho de Deus passar fome? E tem outra frase também, né? Que falam assim: você crente. Aí já é o povo virando para o povo de Deus e falando: você crente, passando por isso, você dessa forma, mas é necessário. Eu queria abrir aqui um parênteses de que as coisas não são fáceis, em nada na nossa vida. E muitas vezes a gente quer ir para o fácil. Qual seria a parte mais fácil? Pedra vira pão. E não cumprir o tempo determinado, porque tinha um tempo ali, 40 dias. E 40 dias após ele iria comer. O deserto vai acabar. O deserto tem dia para começar e dia para terminar. Mas dentro do deserto, não podemos pegar atalhos, não podemos querer fazer da forma mais fácil. Um exemplo: comer é uma necessidade? Sim, é justificável, até se ele transformasse a pedra em pão, você poderia falar, mas é uma necessidade humana. É mais ou menos você pegar seu carro e colocar lá na vistoria, e você usa seu carro para andar com a sua família, seus filhos ali dentro, e proteger do sol, da chuva, se locomover, e você vai lá e dá um dinheirinho para passar na vistoria. O que você fez, irmão? Você pegou um atalho, você pegou um caminho mais fácil, que não é o do Senhor. O caminho de Deus é mais difícil, mas em compensação você está embaixo dessa autoridade, confiando num pai, confiando no seu pai. Então, eu vejo por essa forma: mesmo que o inimigo te instigue, não queira provar nada. Eu vou provar que eu sou crente, então eu vou dar um jeito aqui na minha vida para ninguém falar de mim, nem os vizinhos. O Senhor, em nenhum momento, ele precisou provar a divindade dele. Ele sabia e tinha certeza de quem ele é. E você
sabe e tem certeza que você é filho de Deus. Posso só fazer Sim. um apontamento? Então, como falou, né? Às vezes o diabo vem dizendo, se você é filho de Deus, porque às vezes, e fala isso pra gente, porque você é crente, por que você está passando isso? Por que você está tendo dificuldade? Você que está aí nos assistindo, por que estou tendo dificuldade se eu sou crente? As pessoas colocam o dedo na sua cara, colocam isso, enfatizam isso. E por isso que está aqui relatada essa situação na Bíblia, porque é Jesus falando para a gente, fala assim, eu que sou o próprio Filho de Deus, passei por isso. Então, se ele também passou por isso, nós podemos passar, nós também vamos passar, vamos ter dificuldade, porque ele, o próprio Deus, foi tentado. Então, se não foi fácil para ele, por que vai ser tão fácil para a gente? Então, é Jesus exemplificando isso. Eu também passei. Então, quando colocarem isso para você, você pensa assim, não, é o contrário. Jesus fala para mim, se ele passou, eu também posso passar por essa dificuldade. E é interessante ver a resposta de Jesus nessa situação, porque ele não agiu como a sua parte divina, ele não agiu como Deus. Ele não repreendeu de imediato Satanás, ele poderia não ter passado esses 40 dias de provação, em jejum, mas, como você bem apontou, ele está mostrando para a gente que ele, Jesus, passou por esse processo. Nós vamos passar também. Mas é interessante ver a resposta dele, que não foi nenhuma carteirada, né? Que a gente aqui no Brasil, a gente é acostumado com algumas coisas em relação a isso, a carteirada. Você sabe com quem tu está falando, tal? Não, Jesus ele vai lá e fala, não só de pão viverá o homem. Ele lembra de uma passagem do que Deus já tinha feito com o povo lá atrás. Eu vou ler aqui Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 1 ao 3, para a gente entender a resposta de Jesus. Diz assim, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, o que Jesus estava dizendo ali também para Satanás era, olha, não só de pão viverá o homem. Eu estava com o pai quando isso já aconteceu lá atrás, não vai ser agora que eu vou cair nessa aprovação. O que eu quero dizer para você, meu irmão, olha quantas coisas, quantas situações, quantos problemas, quantas ciladas Deus já te livrou. Quantas tentações você já passou. Não seja fraco nesse momento, seja forte, se agarre em Deus, busque a Deus mais um pouco, busque o Espírito Santo mais, para que você passe por mais esse momento. E outros virão. Em momentos oportunos, Satanás vai vir com uma nova tentação. Então você tem que estar o tempo todo realmente, guarda levantada, braços, punhos cerrados para o alto, porque a batalha é constante. Então não desanime, não queira dar uma de super crente, não dê carteirada no diabo, isso não funciona. O que funciona é você se colocar na posição e mostrar ali, não, eu estou debaixo da provisão de Deus, estou debaixo da mão de Deus e tudo que acontece vem dele. E aí Satanás vai ter que se retirar em algum momento. E prosseguindo, ali no versículo 6, Satanás vai vir com a segunda, um pouco mais pesada, né? E disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em teu pé em alguma pedra. Mais uma vez aí, Martinha, um questionamento. Tu não é filho de Deus?
então faz isso. Isso me lembra muito uma frase, um jargão que eu não gosto, que eu vejo muitas pessoas falando, crentes e não crentes, mas quando eu vejo uma pessoa que se diz filho de Deus, servo de Deus, falando esse jargão, me dói o coração, que é algo do tipo, não, se Deus quiser vai dar certo. Não, se Deus quiser vai acontecer. Estou precisando de um trabalho, eu vou deixar um currículo ali, se for da vontade de Deus, vai dar certo. E a gente fica tentando a Deus o tempo todo, a gente acaba às vezes nos colocando no papel do tentador. Tipo, eu preciso daquele emprego, Senhor, se é da tua vontade eu vou conseguir. Tipo, Senhor, me dá aí que eu preciso. O Senhor sabe das nossas necessidades. E mais uma vez, Satanás está ali. Se tu és o filho de Deus, se joga daqui. Se tu és o filho de Deus, faz isso aqui então. O interessante é que na primeira tentação, o diabo não usa a palavra contra ele. Mas na segunda, já que ele mandou a palavra, ele leva de volta. E o que eu quero fazer uma observação? A importância, meus irmãos, de conhecermos as Escrituras. Porque você vê, Jesus mandou a palavra para ele. E na segunda tentação, ele Então, se você confia nessa palavra, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, se joga daqui então. Então foi o que o diácono Vitor falou, não devemos tentar a Deus. Exemplo, se eu sei que ali é uma área de risco super perigoso, eu não posso dar um de corajoso, porque eu tenho Deus comigo e entrar ali. Temos que ser prudente. Nada vamos fazer com a nossa vida que vamos tentar o Senhor. Um exemplo, entendeu? Não vamos tentar a Deus. E precisamos conhecer a palavra, porque o inimigo também vai usar a palavra contra nós. Como? Aparecendo, como foi para Jesus e dando a palavra, e dando essa frase para ele? Não. Vai usar pessoas que conhecem a palavra contra nós. Pessoas de outras religiões, pessoas de dentro mesmo da igreja. Por isso a necessidade da gente meditar, da gente mergulhar, da gente realmente conhecer essa palavra. Isso, e assim, a resposta de Jesus é algo que está escrito, né? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, a gente não deve colocar o nosso Deus em xeque, né? Colocar ele contra a parede, aí Deus, sou teu filho, agora tu vai ter que fazer. E o que a Martinha trouxe é muito interessante, porque a gente vê pregadores, líderes, usando da palavra para distorcer aquela velha frase, né? Um texto sem um contexto, para poder fazer um ajuste para o seu bem-estar. E aí acaba tentando ao Senhor em algumas coisas. E às vezes a gente vê que isso é comum, né, na vida do crente, querer pegar a palavra, às vezes em orações, porque na tua palavra diz que tu deve fazer isso e aquilo. Sim, é muito comum o crente, e aí vem justamente o que a Marta falou, é puxar às vezes para um terreno que você não tem muita segurança. Aqui, Jesus puxou, o diabo está na palavra, mas ele tinha o conhecimento do terreno e de onde ele estava. Então ele puxou e o diabo foi para a palavra. Foi tentar rebater ele também na palavra. E às vezes o crente tenta chamar para um terreno que ele não está muito firme. Tenta chamar para a palavra, né? Como o Vitor disse aqui, chama para a palavra, mas aí não está firme. Aí chega num questionamento desse, porque aí o diabo também conhece a palavra. Chega num questionamento desse, fica contra a parede, fica nas cordas. E é assim no nosso dia a dia. Então a gente quer levar para o terreno ali, o melhor terreno que tem para a gente levar é na palavra, sem dúvida. É o melhor lugar, é na palavra, porque na palavra tem todas as respostas. Mas para a gente levar para esse terreno, levar o combate para esse local, para a palavra, a gente tem que ter segurança na palavra. Então temos que meditar na palavra. A gente você que está nos assistindo, precisa meditar na palavra. Nós precisamos, é uma necessidade, porque aí sim a gente pode chamar para o terreno, para a palavra, porque ele vai rebater e a gente vai ter sempre vai ter a resposta, assim como Jesus tinha a resposta. E só uma coisinha que eu queria falar sobre essa parte, que quando o diabo tenta Jesus,
e ele fala, né, se você é o filho de Deus, ele começa a mexer, começa a entrar numa outra área. Primeiro ele mexeu com uma necessidade, né? Mas aí começa a entrar numa outra área que é o ego. Que a gente, como ser humano, né, às vezes a gente estiver assim no trabalho, você está numa situação, pô, você não é o chefe? Resolve aí agora. Não é você que manda aqui? E aí tem uma situação e alguém coloca assim, pô, não é você que manda? Não é você que é o chefe? Não é você que é o responsável? Resolve aí agora. E é assim, foi mais ou menos isso que o diabo quis fazer. Você não é o filho de Deus? Então, ó, faz aí, não está escrito? Faz aí agora. Então, ele começou a levar já para... Porque é uma fraqueza enorme do ser humano. É o ego. É chegar e falar para você não é crente, você não ora, você não é cheio do poder. Então, expulsa aí, me expulsa agora, expulsa o demônio, faz isso, faz aquilo. Olha a tua situação, olha em casa, olha os seus filhos como é que estão, olha só, está desempregado, e aí, você não é crente? Ora lá, ora e cadê o emprego? Vai aparecer? Ele tenta jogar no nosso ego. Muitas das vezes tenta, que é uma área que é uma fraqueza nossa. E por 2 vezes ele faz esse questionamento, né? Se tu és o Filho de Deus, questionar quem Jesus é querer deixar Jesus numa situação, num beco sem saída, né? Como a gente costuma falar, ficou num beco sem saída, mas ali era Jesus. E Jesus, ele dá a resposta na palavra, e isso que o Rodolfo falou é muito interessante. A palavra, ela está a nosso favor para salvação e para a defesa do Evangelho. Não em minha defesa para o meu eu. Quando você pega a palavra para justificar o seu eu ou se defender de alguma situação que você está sendo colocado à prova, como se você fosse Jesus, é um pouco complicado. A palavra é para defender o Evangelho, para defender aquilo que Jesus trouxe. Isso que o Rodolfo falou é muito interessante, porque nós vemos isso acontecendo quase que diariamente. Não, porque está escrito, então tem que fazer, e quer desafiar Jesus o tempo todo. E Jesus diz para Satanás isso: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí eu lembro de algumas situações, de alguns irmãos, eu falo, né? O meu problema é que às vezes eu falo, vou pregar o Evangelho aonde for, vou lá subir o Morro do Dendê, uma comunidade, vou entrar, vou fazer. Mas está tendo tiroteio, está perigoso. Eu não quero saber, é da vontade do Senhor. Se for realmente uma orientação do Senhor para aquele momento, se for do Senhor realmente uma provisão para aquele momento, é que você vá, mas não vá tentando ao Senhor, porque o Senhor vai fazer acontecer. Não é bem assim. Precisa haver um preparo, precisa haver uma orientação do Senhor, para que você não se veja num momento de colocar o Senhor em tentação, de tentar o Senhor, né? Ô Vitor, só para fechar essa parte aí, a diferença às vezes nossa para Cristo é que ele sabia, ele tinha certeza de quem ele era o Filho de Deus, mas ele também tinha, aí é onde que a gente não tem a certeza, ele tinha certeza, ele sabia do propósito dele. E às vezes a gente não tem a certeza do propósito, a gente não sabe qual é a nossa missão, o que a gente tem que fazer. A gente sabe, somos filhos de Deus, amém, somos filhos de Deus. Mas o nosso propósito, o propósito dele ali, no momento, não era para ele se jogar, né, porque ele tinha poder para isso, sair voando, o que fosse, transformar a pedra em pão, mas o propósito dele não era esse. Então ele sabia, ele estava muito fundado no propósito dele. E a gente precisa estar bem fincado, bem assentado no nosso propósito, que vai fazer toda a diferença na nossa vida cristã. Exatamente. E aí a gente vai avançar, já chegando um pouco mais para o final. Como eu disse, a hora ela vai bem rápido mesmo. Chega um momento do que eu vejo essa tentação, olhando ela como um todo, que é o objetivo final de Satanás. Acho que de tudo isso que Satanás vai fazendo com Jesus, ele tem um objetivo final. E para mim, ele fica claro agora, que ele diz assim, a partir do versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares.
o que eu entendo que tudo isso que estava acontecendo, Satanás tinha uma intenção de ter a adoração de Jesus, de roubar. É o que ele faz diariamente conosco, que é tirar a nossa adoração do Pai para ele. Eu vou voltar um pouquinho atrás, lá em Gênesis, e um casal fez isso. Quando aquela serpente apareceu, qual foi os argumentos? Você vai se parecer com Deus. Você vai ter toda a ciência, todo o conhecimento, porque o ser humano, ele quer glória. E Satanás estava tentando fazer isso com Jesus. Eu te darei todos os reinos. Vou te dar glória. O ser humano quer o quê? Glória e poder. E Eva falhou, Adão falhou, aquele casal falhou. Mas o nosso Jesus não falhou. Ele mais uma vez mostrou que ele venceu e ele é vencedor. E depois daí ele continua vencendo, que o ápice é a cruz e ele vence. Então, ele não se rendeu a querer glória para ele. Você vê toda a trajetória dele sem glória. Vai no jumento, entra na cidade, não tem glória. Nunca quis essa glória, puxar essa glória para ele. Então, é uma linha muito perigosa, o ser humano andando nisso. O ser humano se perder. Quanta gente no nosso meio evangélico se perdeu por poder. Ficou tão poderoso que se desgarrou de Deus, se perdeu. E aí essa honra, essa glória dessa pessoa foi para quem? Para Satanás. Porque não tem como você servir a dois senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro. Ou você serve a Deus, ou você serve ao maligno. Então, no momento que você, mesmo que nessa terra, Deus te honre, você tenha poder, mas você remeta isso tudo para o Pai, você está caminhando bem. Mas no momento que você começa a pegar essa glória, essa honra, esse poder para você, você tirou todo o sentimento que seria de Deus para si mesmo e você está fazendo a vontade de quem? De Satanás. Martim, é muito interessante a gente entender isso, né? Porque infelizmente nos dias de hoje, principalmente com essa época de redes sociais, as pessoas querem muito o orgulho próprio, né? A minha frase lá teve 300 mil curtidas, eu tenho 15 milhões de seguidores. E a única coisa que Jesus fez foi repreender o inimigo naquele momento. Ele não precisava daquela vaidade, porque ele sabia quem ele era. E você falou, ele tinha um propósito, ele sabia o propósito dele e sabia o que ele era. E a resposta dele foi algo assim maravilhoso. Vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Rodolfo, pergunta bomba, para a gente já encaminhar para o final. Será que tem crente, rasgando o mesmo verbo, é um jargão, será que tem crente realmente vendendo a alma ao diabo, como é costume dizer no mundo? Vendeu a alma ao diabo. Acontece isso realmente? Olha, acontece muito, com certeza. Porque um ponto fraco do ser humano é essa questão de poder. E às vezes as pessoas falam assim, mas eu sou muito humilde, não. Até o primeiro aplauso, o segundo aplauso, a batidinha no ombro, você fez muito bem, você é muito bom. Então, assim, a gente lidar com isso é andar numa linha muito tênue. Você está ali, ser aplaudido, porque a gente vê muitas pessoas no nosso... Não estou falando de fora, estou falando de pessoas do nosso meio, do meio cristão, do meio evangélico, que começam de um jeito, e quando começam a vir os aplausos, você é muito bom, você prega muito bem, e aí a pessoa começa a sair, a glória já não é mais de Deus. E o interessante que eu acho nessa resposta é que Jesus já responde, vai, Satanás, já expulsa, já manda ele embora, porque é assim que a gente tem que tem que ser na nossa vida. Se a gente der uma brechinha para o aplauso, aquilo vai para o coração, e quando a gente vê, a gente está se achando. Então tem que ser assim, para a gente não se perder, quando vem porque as pessoas às vezes tentam, o próprio diabo de repente vai usar alguém.
não para te afrontar, não, mas para dizer que você é muito bom. E ele dizendo que você é muito bom, você achando que você é muito bom, você já está fazendo o que ele quer, que não é adorando, não passando a glória para Deus. Então é bem por aí. Quando chega isso, tem que ser, vai, sai daqui, sai Satanás, vai para trás, porque não dá para deixar brecha, porque um pouquinho que você deixa, um aplauso que você, poxa, com o pouco que você pensar, mas eu acho que eu preguei muito bem mesmo, pronto, já deu espaço. Paulo passa por isso quando ele está numa cidade com alguns irmãos e tinha uma jovem com espírito de adivinhação, e quando ele chega na cidade, essa jovem vai lá e é usada pelo diabo para elogiar. Vocês que fazem, acontece, que tal, vai ali o homem de Deus, que liberta, que cura, tal. E Paulo repreende. Paulo repreende Satanás naquele momento. Porque essa glória, essa honra, ela não nos pertence, ela pertence a Deus. Pertence a Deus. Deus vai te honrar, pelo amor de Jesus Cristo, a honra é dele. A gente entende quando as pessoas falam isso em relação a Deus vai te honrar porque Deus vai te abençoar. Mas preste atenção, Deus não vai tirar a honra dele para dar para você. A honra é dele e ponto final. E quando o diabo chega aqui querendo que Jesus adora, é o basta final, né? Vai de Satanás, sai daqui, porque só a Deus eu vou adorar. Só o Pai eu vou adorar. Bem, o tempo corre muito rápido. A aula tem muita coisa que a gente poderia ainda abordar, a gente tenta ser um pouco mais objetivo para a gente conseguir dentro de uma aula falar tudo. E eu já quero então trazer as considerações finais. Martinha, se eu falasse com o povo a sua consideração final sobre esse tema, uma mensagem para o povo, não só da Nova Jerusalém, mas todos que estão nos acompanhando aqui. Quero dizer que foi um prazer estar nessa mesa ilustre e para que nesses dias tão difíceis que todo mundo está passando, a humanidade está passando, para a gente não desistir e resistir. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A gente tem exemplo do nosso Senhor resistindo o tempo todo. Então, as minhas considerações finais devemos resistir ao diabo. Ninguém vai fazer isso pela gente. Os nossos pastores não vão fazer, nosso irmão do lado não vai fazer. É um posicionamento nosso como servo de Deus e como cristão. Tudo isso vai chegar na nossa mão. Sermos tentados pela necessidade, sermos tentados pela glória, pela honra, pelo poder, sermos tentados de tentar Deus. Quanta gente nesse tempo agora difícil está tentando a Deus, fazendo coisas que não deveria, que Ele nunca te mandou fazer, para tentar resolver o seu problema. Então, resiste, meu irmão. Amém. Rodolfo, suas considerações finais. Então, prazer mais uma vez estar aqui, nessa mesa, estar participando, podendo contribuir um pouco, aprendendo também. E o que eu quero deixar para você, que está nos assistindo, você vai continuar sendo tentado, as tentações vão vir, as dificuldades vão vir, mas como a Marta disse, resistir. E essa força não vai vir de nós, vai vir em Deus. Assim como Jesus, exemplo de Jesus, ele jejuou, ele orou e ele refutou todas as vezes o diabo na palavra. Então, é a mesma coisa conosco, não vai ser diferente. Vai ser em oração, vai ser em jejum e vai ser buscando na palavra. Só assim que a gente vai vencer, mas vamos vencer. Amém? Glória a Deus, aleluia. E eu quero aqui encerrar lendo o versículo 11 de Mateus 4, que diz: então o diabo o deixa, e eis que chegam os anjos e o serviam. Querido, resista às tentações, não caia nas ciladas do inimigo, deixa ele ficar te questionando. Você sabe, como o Rodolfo falou, procure saber qual é o seu propósito. Procure saber quem você é em Cristo, que você vai ter certeza do seu propósito para resistir todas as tentações, todas as ciladas. Você vai estar ali junto com o Espírito Santo todos os dias, orando a Ele, jejuando, se fortalecendo, buscando a presença dEle, porque no final não vai ser um pão, não vai ser um momento de glória, serão os anjos, será o Senhor que vai estar junto com você, trazendo a sua vitória. Lembre-se que para todo grande
troféu, existe um grande campeonato, existe uma grande competição. Nada é de graça. Então, se você está passando por um momento difícil, seja forte, seja corajoso, não desanima, levanta a sua cabeça, se dobre ao Senhor e siga em frente, se fortalecendo nele, porque somente Ele pode nos ajudar e vai nos fazer vencer, porque Ele já venceu na cruz por nós. Amém? Quero mais uma vez agradecer a sua presença. Eu peço mais uma vez que você compartilhe esse link, divulgue, lembre aos irmãos da igreja, querido, assista lá a aula, não deixa de assistir. Tem o chat que fica acontecendo, comente, tem os comentários que ficam lá embaixo. Se você rolar para cima, lá embaixo, tem os comentários. Comente, faça suas perguntas, dê sugestões de temas. Nós estamos ali analisando os comentários para a gente poder ter o feedback de vocês, para a gente poder estar cada vez mais crescendo e também analisando junto com os irmãos, trocar essa ideia, trocar conhecimento, a gente fazer essa troca, esse feedback que é muito importante para todos nós. Mesmo distante, queremos nos sentir próximos de vocês. Então, eu vou pedir para o nosso irmão Rodolfo estar orando por essa aula, agradecendo a Deus e por esse momento. Oremos então. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais uma vez, mais uma aula, mais um momento que tivemos a oportunidade, Senhor, de passear pela Tua Palavra, degustar um pouco mais de Tua Palavra, aprender, porque é isso, assim como falamos aqui, é na Sua Palavra que teremos a força para vencer o nosso dia a dia, vencer toda a nossa caminhada e para então chegar e estar no céu contigo. Pai, te agradeço pela vida de cada um que aqui está, por esses que estão nos assistindo, em nome de Jesus, abençoa esse canal da igreja, essa oportunidade que temos de passar de pessoas, de alcançar outras pessoas com a Tua Palavra, de alcançar até o mundo inteiro, porque pela internet, com a Tua Palavra. Te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, tchauzinho, e lembre-se, na unção do Espírito Santo nós somos imbatíveis. Tchauzinho, querido. Deus te abençoe.